das Empresas de Transportes Urbanos e Passageiros de Teresina informa que, nesta eleição, irá disponibilizar a frota de ônibus que atenda às necessidades dos passageiros. Contudo, o aumento da frota somente é possível se o poder público financiar de forma antecipada esse custo. Nós vamos conversar agora com o coordenador técnico do CETUT, Vinícius Rufino, para entender como vai ser ou como é que está essa negociação com a Prefeitura de Teresina. Bom dia, o medo é que falte transporte público no domingo para a votação. Isso pode ocorrer? Bom dia, Edson. Bom dia, telespectadores. Em princípio, é importante a gente frisar que quando se coloca que somente colocará ônibus mediante um aporte antecipado de recursos, a gente está falando de uma frota excedente, tá? A frota vai ser disponibilizada, tá? Como todo domingo acontece, tá? Isso não vai ter perigo de faltar ônibus. Tá, isso é importante a gente colocar. Só pontuar uma coisa, eu sei que o CETUT disponibiliza todos os domingos, mas é porque é uma ocasião diferente, né? É uma eleição, então assim, a gente vai ter um volume muito maior de pessoas nas ruas do que no domingo convencional, correto? Tá, mas vamos para o dado técnico. Certo. Historicamente, não se verifica um aumento de demanda, um aumento de quantidade, de volume de passageiros nos ônibus por ocasião das eleições, tá? A gente fez esse levantamento até para poder embasar direitinho essa situação específica desse ano. E se a gente pega um retrospecto das 4, 5 eleições para trás, de 2014 para cá, a gente verifica que não tem, que a quantidade de passageiros proporcional que roda no sistema, que utiliza o sistema nos dias de eleição, ela é praticamente a mesma de um domingo normal, em algumas situações até menor, proporcionalmente. Então, assim, até porque, se a gente parar para analisar e para ver direitinho, a própria Justiça Eleitoral trabalha para que o eleitor ele fique o mais próximo possível da sua sessão eleitoral, né? Ela faz esses remanejamentos, inclusive, periodicamente, para que as pessoas se desloquem o mínimo possível para ir fazer a votação, né? Então, historicamente, a gente constata essa situação e, assim, a frota que será empregada será uma frota compatível com a demanda, com a quantidade de passageiros, né? Com relação a isso, não vai ter perigo de faltar. Uma pergunta, uma dúvida, né? Por exemplo, nesse contingente de 100% de ônibus, estarão disponibilizados no domingo uma porcentagem de quanto? 30%, 40% da frota? Em torno de 25% a 30%. É mais ou menos a frota de um domingo, de um domingo normal. 25% a 30%, né? Vocês vão manter isso então, de 25% a 30%? Exatamente. E aí o que acontece é que a gente recebe uma orientação de aplicação de uma frota de praticamente 100% da frota do dia útil, né? E assim, não adianta a gente tentar enxergar outra coisa, que está tudo normal, que a realidade mas que de fato não está, né? A gente está numa situação ainda de desequilíbrio econômico muito grande e assim, as operadoras não têm não tem como fazer uma operação superavitária no sentido da oferta, né? Uma operação com excesso de oferta, porque não tem hoje uma cobertura imediata para essa operação, né? Financeira. Não dá para colocar, exatamente. E a Prefeitura sinalizou alguma coisa em termos de proposta? Até o momento, não. A gente ainda está aguardando uma conversação, a gente está aguardando ainda alguma definição nesse sentido, mas até o momento, em relação a esse aporte específico para uma frota, para cobrir uma frota da forma como está sendo, inclusive, divulgada pelo Poder Público, não. Ainda não tivemos nenhuma conversa nesse sentido. É porque fica um impasse, na verdade, né? O Poder Público divulga uma coisa, o CETUT expõe outra, como expôs agora, que vai ter entre 25% e 30% da frota funcionando, né? O Poder Público diz que não, e aí fica a população no meio dessa situação, né? Infelizmente estamos nesse impasse, não só nessa situação específica dos dias das eleições, como também na operação normal, né? A gente tem um déficit operacional hoje, se a gente pegar a diferença do que seria uma tarifa técnica para cobrir o custo do sistema para a tarifa pública, dou uma necessidade aí de aproximadamente 5 milhões de reais mês para cobrir o custo do sistema, para que o sistema possa operar fazendo todas as melhorias possíveis, né?
Hoje nós temos esse déficit, a operação é feita da maneira que é possível fazer, prezando naturalmente a melhor oferta possível para não prejudicar o usuário, ou para ter um mínimo de prejuízo para o usuário, mas de fato temos essa dificuldade ainda, não temos ainda uma resolução efetiva e prática no sentido dessa cobertura do custo. Infelizmente, a gente procura trabalhar com o que a gente tem. Agora, assegurando para o usuário que assim, nós estamos trabalhando para trazer o máximo de oferta possível dentro das proporções da realidade. Mas você sabe e dentro do que as operadoras conseguem. O telespectador, nesse momento em casa, está com medo do domingo, viu? Tenho certeza. Mas é como a gente está falando, né? De fato, não há, historicamente, uma necessidade considerável do transporte coletivo. Eu falo do transporte coletivo urbano, né? Do que tange ao nosso perímetro urbano de Teresina, que é onde nós temos nós possuímos essa área de atuação, né? Mas nesse sentido estamos trabalhando para colocar essa frota na rua. Vai ter essa frota compatível com o percentual de passageiros verificado historicamente para dia da eleição. Mas pelo que o poder público está divulgando, não tem acordo nenhum ainda com o CETUT. Não, ainda não. A gente precisaria de fato desse aporte para poder colocar uma frota excedente. Esse aporte? Eu não tenho esse número de cabeça agora. Não, é complicado para a gente pontuar aqui. Isso é uma questão mais técnica, assim. Realmente eu não vou ter esse número. Mas foi esclarecido, era isso que a gente queria. Obrigado pela participação com os mais de 1 milhão de amigos. Espero que tudo corra bem nesse domingo, que você possa ter um bom voto também. Tá bom? Com fé em Deus. Estamos à disposição sempre, agradecemos sempre a oportunidade de estar esclarecendo para a população. Muitíssimo obrigado, forte abraço. Tá aí. Um abraço, obrigado. É isso, né? O Denis está pertinho de você aí, Letícia? Acho que era bom a gente ouvir a prefeitura. Tenta ligar aí com o Robert, vice-prefeito, ou com o próprio doutor Pessoa, ou quem quer que seja o responsável. Eu acho que é importante, né, para a gente entender essa situação. Aliás, a prefeitura emitiu uma nota, né? Na prefeitura não, quem foi, minha filha? A S-Trans emitiu a nota, e a S-Trans é da prefeitura, Letícia? Não, Lelê? Acorda, Letícia, aí. Olha, no próximo domingo, por conta das eleições em Teresina, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a S-Trans, determinou aos consórcios um aumento significativo na frota de ônibus, com emissão de ordem de serviço de 205 veículos na data, o que significa 75% da frota, ou seja, o pessoal do CETUT já disse que só vai colocar 25%, nada de 75%. A ordem de serviço é de 273 veículos em dias normais e aos domingos e feriados a ordem de serviço geral é de 30%. Os 205 veículos circularão durante todo o dia, distribuídos pelas zonas da cidade com o maior fluxo nos horários da manhã e no final da tarde para atender aos usuários do transporte público que necessitam se deslocar para os locais de votação. Por fim, a S-Trans irá fiscalizar o cumprimento da ordem de serviço determinado por meio do gerenciamento GPS dos veículos e pelo sistema CityGIS. Caso seja verificado o descumprimento da prestação dos serviços aos usuários, a fiscalização irá tomar as devidas providências. Problema aí, o Kilson Jones, é que depois da fiscalização, a eleição passou, né? Quem precisa do transporte público, segundo a S-Trans, viu, Kilson? Libera o Kilson. Libera o Kilson. Vai ter que precisar agora, né? Não, peraí, ó. Segundo a S-Trans, 75% dos ônibus deveriam estar nas ruas domingo. Rodando, né? Correto? Circulando. Correto? Correto. A S-Trans agora participou, representante do CETUT participou com a gente agora e disse, né? Do sindicato. Só vai rodar de 25 a 30, se quiser mais tem que pagar, em outras palavras. A frota é excedente, né? Eita, que eu sou John! Quer dizer que não vão se entender, não? Não, e o detalhe, no meio fica a população, né? E se não conseguir o ônibus pra votar no domingo, ainda tem que pagar a multa. Aí, meu amigo, eu vou te contar uma coisa, hein? Hein, Kilson? É verdade. Se não for a cabine de votação... Eu não quero acreditar, Kilson Jones, que domingo nós não teremos ônibus pra votar, Kilson. Eu vou ligar daqui a pouquinho para alguns empresários para saber realmente o que está acontecendo. Né? Não, ei!
Japangaré. Será que não vai ter ônibus pra gente voltar domingo, rapaz? Ó, não, tem que colocar os ônibus para circular. Santa Maria da Codipe. Não é verdade? A grande Santa Maria da Codipe, com 170 mil habitantes. É. O seu Francisco, lá na CN. Zona Norte. O Bill! A mulher do Bill, filho do Bill. O tio do Bill! Será se vai ter transporte público? Todo mundo quer ir votar, Mas eu moço. não quero acreditar que eu sou Johnny. Aí a gente tá agora nesse duelo, né? Setut versus S-Trans. Setut diz que vai ter 25 a 30%. Rapaz, é difícil se entender, né? S-Trans diz que no mínimo 75% nas ruas e que vai fiscalizar. Mas sim. E aí o povo no domingo? E aí? Será mesmo? Será o Benedito que o cara tem que sair 4 horas da manhã de casa a pé pra ir voltar? Será o Bill mesmo? Hein? Bora, Bill! Brincadeira, viu?